quatro, né, desse espaço no qual eu convido pessoas fora da cena aqui de Presidente Prudente e muitas vezes até mesmo fora do estado de São Paulo, acho que todos foram fora do estado de São Paulo, para, enfim, fazer o que a gente sempre faz aqui, bater um papo, conversar sobre música, sobre cena, sobre carreira, produção musical e tudo mais. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o Mal Maioli. Mal Maioli ou Mal Maioli? Não sei por que Como me que eu chamam sei? de Maioli, mas acho que é Maioli. Eu me chamo de Mal Maioli. Maioli. É. Ah, tá. Maioli ou Maioli, né? Trouxe o Mal Maioli pra cá, que, enfim, ele é lá de Farroupilha, Rio Grande do Sul, e é produtor, é DJ, faz festas, é envolvido em muita coisa, e a ideia é a gente explorar essa muita coisa aqui. Ele que recentemente também acabou de lançar um EP, vamos falar sobre isso também. Tem lançado também, né? O Mal tá vindo com uma consistência de lançamentos de música, e a gente vai, cara, abordar tudo isso daí. Então, Mal, seja muito, muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Conseguimos encaixar aí numa segunda-feira, fiquei muito honrado com isso. E, cara, vamos começar inicialmente você se apresentando aí e a gente vai discorrendo o papo. Valeu, muito obrigado sempre bom, gosto muito de trocar ideia e falar um pouco sobre o que eu posso até acrescentar, mas trazer um pouco do que eu já vivi também. E, cara, eu tenho 24 anos, eu trabalho como DJ e produtor musical fazem uns 8 ou 9. Eu nunca sei bem, decora a data exata, assim, porque teve um período antes de eu aprender e depois de tocar, mas nesse período de aprender e tocar, eu toquei em muitos lugares também, né? Então, não, oficialmente, eu nunca coloco uma data precisa. E é isso aí. Sim. Tá, maravilha. Mal, então assim, eu sempre digo que eu começo o papo fazendo meio que uma cronologia aí, né, baseado no início. Então, assim, cara, eu queria entender como que foi seu início, primeiramente, não necessariamente na música eletrônica, mas acho que com música, assim. Eu já li que você fez aula de piano quando moleque. Como que foi esse contato seu? Tinha alguém na família ou você foi o primeiro enfim, a ter esse contato? Como é que foi? Cara, na verdade, a aula de piano veio até bem depois do meu começo na música ou na vida, assim, sabe? Não, Sim. isso foi uma necessidade que eu senti em determinado período que eu estava criando e eu queria entender um pouco mais. O meu começo na música foi através da escola. No período que eu comecei a estudar, tinham aquelas apresentações, tipo, no meio do ano lá, que tu tem que, sei lá, fazer um teatro, sabe? Junto com a turma, Sim. assim. E eu sempre fui um cara muito, muito, muito tímido. Tipo, não... eu até me relacionava bem, assim, conversava bem com todo mundo e tal. Mas eu preferia muito mais ficar na minha, assim, do que ter que me expor a alguma coisa. O que é bem estranho, né? Porque hoje em dia é totalmente o contrário. Mas foi legal porque Sim. eu acabei quebrando essa barreira fazendo algo que eu gostava e que eu queria muito fazer. Então eu me obriguei a perder um pouco dessa timidez, apesar de ainda ter ela, né? Sim. E querendo ou não, eu acabei encontrando uma forma de continuar ganhando ponto na escola, né, para conseguir passar de ano, só que fazendo uma coisa que não me botava em cima de um palco, que era cuidar da trilha sonora desses eventos. Então, não sei como, nem porquê, nem realmente não lembro como que eu consegui chegar nisso, mas aí eu lembro que surgiu a oportunidade de fazer essas coisas, e daí eu tinha acho que era até o computador da escola e tinha um virtual DJ dentro lá, e eu comecei a baixar som, acho que era a época do Ares, essas coisas aí ainda, que tu baixava pelos P2P. E aí eu comecei a fazer o download de música, eu realmente não sabia muito que tocar, assim, eu tocava de tudo, assim, na época eu gostava de várias coisas, porque eu nunca, não tive uma base musical familiar, assim. Sim. Obviamente meus pais gostavam muito de rock e punk rock, coisa assim. E meu avô também tem uma coleção de disco bem grande, mas não era algo assim que, sei lá, minha família era músico, coisa assim, era só por gosto mesmo de ouvir. E acabou que eu comecei a fazer isso e daí teve um momento específico dessas apresentações, esses intervalos que rolavam, que eu toquei a música do David Guetta, que é a Sexy Beach, Sim. e umas pessoas começaram a dançar e outras vieram me pedir que música que era, porque era 2012 ou 11, se eu não me engano. E na época, por mais que a gente tinha internet e tudo mais, eu acho que, tipo, streaming principalmente, né, Spotify, essas coisas não existiam, Sim. mas não eram populares, né, então ninguém utilizava.
E a forma de tu encontrar música era muito mais difícil, apesar de outros tempos ser um pouco mais, né? Sim. Mas eu lembro que rolava muito das pessoas pedirem que som que era e tal, e isso me despertou algo que eu nem sabia que existia, que era o DJ, ou se sabia, não era algo que passava pela minha cabeça, sabe? Então eu comecei a procurar coisas e tentar buscar através da internet mesmo, e foi aí que eu conheci um DJ que já era DJ, eu acho que 1 ano aqui em Farroupilha, que era o Chris, que ele tava há muito pouco tempo já tocando, mas ele era um pouco mais popular, digamos assim, pelo menos na escola, sabe? Ele era amigo de todo mundo e tal, só que ele estudava em outra escola e não na mesma que a minha. E aí eu adicionei ele no Orkut e a gente começou a trocar ideia, e aí uma semana depois eu falei para ele se ele podia me ensinar a tocar e tal. Daí eu busquei ele na casa dele, trouxe ele aqui para casa, ele começou a me ensinar. E aí que eu me descobri que tinha os equipamentos, como é que funcionava, questão de pitch e tal, velocidade, estilo. E na época ele também não conhecia tanto, tipo, ele tocava Electro House, que era o que rolava, assim, que era Deadmau, Steve Angelo, Swedish House Mafia, essas coisas assim, sabe, que eram bem populares. E acho que por a gente não ter tanto conhecimento e até acesso, ou pessoas que tivessem ao nosso redor para nos auxiliar, a gente ia consumindo isso, sabe? E aí foi que aos poucos a gente começou a descobrir outras coisas. Eu lembro que a primeira música mais underground, assim, que eu ouvi foi Tarântula. Era algo até que eu gostaria de falar em algum dia, porque tipo, é uma música bem conhecida hoje, né? Bem emblemática até. Uhum. E na época era, tipo, nossa, tu tá ouvindo algo muito fora da curva, sabe? E, enfim, esse foi E aí, basicamente o começo, assim. tá. E aí, beleza. Esse foi o seu começo, e aí você já começou com a parte do eletrônico, Electro House e tal e tudo mais. Aí você também já começou meio que tocando isso também. Ou É, não? Você já foi para outro lado? não, com certeza. Eu comecei tocando isso, e daí nesse período, nesse primeiro momento, eu acho que eu sou muito ruim de memória, mas tipo, eu não lembro de ter tocado tanto, eu tocava pouco, mas tocava esse estilo aí, e eu comecei daí, e na real eu tocava em formatura, casamento, essas coisas, sabe? Boto Eu fé. fazia eventos, tipo, tinha um cara lá que me indicava, não sei, eu realmente não lembro, tipo, teve uma pessoa que me indicou para fazer eventos para um cara que fazia, tipo, semanalmente, sabe? Caralho, então já rolou um trampo já meio que de cara, já começou a rolar, né? E foi muito sem querer, assim, porque eu fiz primeiro para amigos, assim, tipo, pessoas que eram próximas, e daí Aham. meio que isso, sei lá, foi de boca em boca, assim. E daí esse cara que fazia mais eventos, tipo, semanalmente, assim, ele viu que eu fui bem em um e outro, e daí ele meio que pegou confiança, sabe? Daí eu comecei a fazer mais vezes, assim, eu meio que me tornei o DJ residente do cara. Residente. Aham. Apesar de ele fazer eventos em tudo que era lugar, assim, não era só aqui na cidade, era em outros lugares Aham. também. Ele começou a me contratar, e aí meio que virou isso, assim. Só que na época era, tipo, primeiro que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, né? Mas era muito pouco e era, sei lá, 8 horas, sabe? Era um negócio exaustivo, assim. Sim. Quase que um trabalho escravo. Mas, tipo, foi legal esse momento porque eu falo pra todo mundo, cara, apesar de eu estar tocando outro tipo de som, tipo, não tinha nada a ver, né? Era funk, pagode, era tudo, música Aham. gaúcha, sei lá, tudo que rolar, tudo que a pessoa queria, eu tinha que ter na playlist, né? Sim. Era um momento que também eu comecei a ter autonomia a partir de, de que eu entendia como é que as pessoas queriam que a noite fosse, sabe? Entender Então, a pista. é, querendo ou não, né, eu tinha que entender como que, ou normalmente as pessoas iam querer, porque nessas Uhum. festas tu meio que já tem um meio, começo e fim, né? Sabe o que tu Sim. tem que tocar no começo ali para chamar as pessoas, daí no meio tu consegue agradar quem é o formando, por exemplo, ou quem tá casando, e aí no fim tu vai estar todo mundo bêbado, daí tu vai ter que tocar aquelas coisas clássicas lá, né? Aham. Então, eu meio que sabia como prosseguir a noite, mas ao mesmo tempo eu sabia como surpreender, sabe? Trazer alguma coisa que estava tocando na rádio naquele momento, por exemplo. Enfim, esse feeling que às vezes parece ser inútil no começo, assim, depois que tu começa a mudar teu estilo musical ou a tua pesquisa, ele acaba se tornando meio que relevante pro resto da tua vida, porque depois, por mais que eu tenha tocado só Electro House, e aí depois eu comecei a pesquisar mais, isso permaneceu comigo, porque
eu lembrava que, tipo, a música que deu certo em um evento, eu sabia que poderia dar certo em outro, então eu deixava ela como uma reserva ali, sabe? Sim. E hoje em dia, por mais que as músicas que eu toque, às vezes as pessoas nem conheçam, nem tenham ouvido em algum momento da vida delas, assim, eu consigo resgatar elas, tipo, toquei em uma festa, e num estado, eu vou tocar em outro agora, e eu sei que essa música deu certo, então eu posso manter ela no meu case, né? Porque isso vai, de alguma maneira, possa vir a funcionar, né? Você foi ganhando uma estratégia, né? Querendo ou não, que você É, acaba usando até hoje, né? é, Porque na verdade, assim, eu acho que é essencial um DJ entender pista, né? E nem todo mundo entende, né? Porque é uma parada de, enfim, de feeling mesmo, né? E às vezes tá preparado para uma coisa e a pista pede outra, e você tem que saber na hora ali, né? Enfim, tirar as cartas da manga e ver o que vai funcionar ou não. E isso vem muito da experiência, né? e eu acho que, além de... Putz, me perdi agora. Eu ia Tá falar falando do feeling de pista. E acho que além disso, tipo, hoje em dia, muitos DJs, eles entram querendo tocar determinada coisa, sabe? Determinado tipo de som. E, querendo ou não, claro, são épocas bem diferentes, né? Eu comecei quase 10 anos atrás. Mas eu entendia que eu era um DJ naquela época, eu não era um artista, como hoje muitos já entram se considerando isso. E eu acho Sim. que essa essência do DJ não pode ser perdida, apesar de tu ser um artista, sabe? Ou só se tu vai ser um cara que vai tocar sua música autoral e, tipo, vai ser um show, né? Daí, beleza. Mas se tu entra nisso com a essência de querer ser um DJ, tu vai ter que aprender um pouco antes de querer entrar tocando o que tu acha que tem que ser, sabe? E isso eu aprendi muito porque no começo eu comecei tocando essas coisas todas aí, tipo, tudo que era tipo de som. Aí depois eu toquei Electro House e nessa mudança de começar a pesquisar um pouco mais e ir mais a fundo, até antes disso tem um período bem importante também, antes de eu continuar. Eu virei residente daí nesse meio período, simbolicamente, do Elvis Café, que era um lugar aqui em Farroupilha, que era um pub, só que era meio clube, assim, tipo, de quinta a domingo rolava festa. E aí eu tocava de quinta a domingo lá, então na quinta, se eu não me engano, era algo mais rock, surf music, assim. Daí na sexta rolava pagode, tipo, a atração principal, digamos assim. E no sábado, daí mesclava muito entre outras coisas e às vezes rolava só música eletrônica. Daí eram festas mesmo, tipo, como a gente conhece, né? Aham. E era meio, às vezes não rolava nada e às vezes rolava, daí era, se eu não me engano, era pagode também. Boto E fé. nesse período aí, daí eu combinei com o dono lá que eu tocaria qualquer coisa antes da banda, ou seja do que for, tocaria tipo, qualquer tipo de som, né? E aí depois eu tocaria só música eletrônica. Então, teve esse acordo aí que, tipo, cara, pelo menos ali eu já tinha um caminho, tipo, depois da banda eu vou tocar o que eu quero, o que eu gosto, né? E foi Aham. legal porque, ao mesmo tempo, eu criei meio que uma pequena comunidade Cultura. de pessoas ali que quando vinha depois da banda, elas sabiam que eu ia tocar determinados sons, assim, tipo, tinham sons que viraram hinos do lugar, sabe? Então, era legal porque eu conseguia trazer coisas novas e trazer coisas que eu gostava e que as pessoas já se identificavam. Então, rolou uma experiência legal ali também. E até com a questão da parte anterior ali, tipo, tu tem que fazer o warm-up para uma banda de surf music, sabe? Tu tem que entender o que tem que tocar ou não. Tipo, tudo isso foi um aprendizado que hoje em dia eu acabo levando para mim também, sabe? E aí, nesse período aí, foi o período que eu comecei a evoluir e pesquisar mais. E aí, eu e o Cris criamos a High Friend, que é uma festa que poucas pessoas conhecem, tipo, só quem é daqui mesmo, assim, vai lembrar. E foi uma festa que a gente tinha, como a gente era muito novo, a gente também, as pessoas que frequentavam eram muito novas, né? Na época eu realmente não entendo como, mas os de menor conseguiam entrar em festa, tipo, sem problema nenhum. E, Aham. e Eu também aí, sou dessa época que rolava isso. tipo, cara, hoje em dia é muito difícil, assim, tudo muito complicado, é óbvio, né? Porque é lei, né? Então Aham. não tem como não ser. Mas na época era muito mais largado, digamos assim. E eu lembro que a gente fazia as festas e na primeira edição da Refriend a gente colocou 700 pessoas no lugar e o lugar era para, sei lá, 400, sabe? Tipo, não dava nem para se Caralho. mexer lá. E foi bem importante isso porque o dono do lugar viu que a gente tinha potencial, assim, de botar a galera, sabe? E Aham. fazer acontecer.
E aí, com isso, a gente foi ganhando espaço, assim, a gente conseguiu começar a contratar e também conhecer os DJs aqui da região, porque eu, principalmente, não conhecia ninguém, estava muito por fora mesmo, e aí, aos poucos, a gente começou a conhecer e evoluir nisso, e foi aí que tanto a minha pesquisa quanto as oportunidades começaram a aparecer, assim, de começar a tocar em outros lugares que eu antes não, enfim, não, nem me conheciam, né, então acabou rolando isso, e acho que ia ter uma ligação entre uma pergunta que tu me pediu, mas agora eu esqueci. Que teve Aham. esse período antes. Isso, mas, cara, uma coisa que eu fiquei curioso, uma curiosidade minha, tipo, cara, você começou muito cedo e já começou, tipo, trampar mesmo, assim, fazer show, tocar tal. Como que era sua família, tipo, nisso, assim, seus pais, tipo, cara, mal tá com 15 anos e tá saindo pra tocar aí, tipo, e aí? Cara, na real, era o... Meus pais acharam que era meio uma brincadeira, assim, tipo, não era algo que eu ia levar a sério, sabe? Tanto é que no começo, quando eu comecei a tocar no Elvis Café ali, eu comprei, meus pais me deram uma BCD 3000 da Behringer. Eu não sei se tu já ouviu falar, mas é tipo uma controladora bem simples, sabe? Acho que é, sei Aham. lá, uns R$ 400, assim. Ela é simples, mas ela tipo, me ajudou por um ou 2 anos. E daí eu comecei a tocar até com o computador do meu pai emprestado, um notebook. Sim. E foi aí que eu comecei primeiro a ganhar grana para conseguir comprar outras coisas. E daí, do nada, assim, não do nada, né? Mas começou a ser meio que costumeiro eu tocar toda semana. E aí eu me dividia o tempo com escola e tal. E daí, até nesse período eu já estava terminando a escola, estava no segundo ano do ensino médio. Aham. E para eles foi muito. Foi tão normal para eles quanto para mim, assim, tipo, as coisas aconteceram, Sim. sabe? Não foi nada nunca forçado. E aos poucos foi surgindo umas oportunidades, tipo, eu lembro que foi meio que um divisor de águas, assim, para eu entender que isso era um trabalho. Foi quando eu toquei na cabana aqui no Rio Grande do Sul também, que é um pouco antes de Porto Alegre. Agora eu não lembro a cidade porque é uma cidade menor. E era um lugar muito cultuado, assim, por todos, porque já tinha tocado uma galera e todo mundo gostava muito do lugar. Acho que tocou até o Sebastian Legger, se eu não me engano. Ou alguém, ou Oliver Huntman, algum cara assim. Tipo, já tinham tocado uns caras bem foda lá. E aí, nessa festa aí, eu lembro que eu queria postar o set no SoundCloud. Foi, tipo, algo bem tosco, assim, né? Tipo, o cara quer postar, só que eu tinha tocado 3 horas. Eu fiz o warm-up e toquei pra ninguém, assim, tipo... Era uma festa que iam tocar muitos DJs, mas ao mesmo tempo eu toquei muito cedo, então não tinha público, né? E aí, eu lembro que o site tinha ficado bem legal, eu queria postar, só que daí o SoundCloud permite só 2 horas gratuito, né? E eu pensei, pô, se eu tenho que pagar, eu vou ter que começar a receber mais e tudo mais, vou ter que começar a ter uma grana mensal, porque o SoundCloud também era mensal, então eu queria investir nisso, né? E aí foi a partir disso que, tipo, eu percebi que tinha que ser uma parada profissional, e nessa época eu já tinha também conseguido comprar outros equipamentos para começar a tocar mais e tal, Aham. e nesse dia também meu pai me levou para tocar e meu pai me levou em várias, assim, ele me ajudou muito por muito tempo, até que eu toquei em Itaqui, e daí foi que é na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, e daí ele me levou até lá, só que daí esse dia eu percebi que, bah, chega de ele me levar, porque, cara, foram tipo umas 10 horas de viagem, sabe? Sim. E aí o esgotamento é muito alto, assim, então eu percebi que era um momento assim, tipo, tá, agora é meu trabalho, eu vou me resolver aqui e fazer tudo que eu puder sozinho. Claro, se eu precisar de ajuda, obviamente ele ia me ajudar, Sim. mas eu percebi que foi bem natural, assim, tipo, teve um processo de tipo, entender que era um trabalho e daí eu comecei a investir um pouco mais e ir atrás enfim, de fazer minha festa e de poder ser contratado para outras, mas até em outro papo eu falei que, cara, eu nunca. Até 2018, 2019, eu não era o cara que chegava no contratante enfim, falar, apresentar meu trabalho, sabe? Porque eu Uhum. achava um pouco invasivo isso, só que ao mesmo tempo eu sabia que tinha alguma forma de tu chegar num contratante, falar com ele, mostrar teu trabalho, sabe? Mas até aquele ponto eu tentei não fazer isso porque eu achava um pouco chato, dependendo Sim. de como fazer, né?
Até porque eu também sou o contratante, então eu sei um pouco dos dois lados, né? Eu tento não interferir tanto. E aí foi o período que também eu comecei a, a me descobrir e tentar fazer isso de uma forma saudável, sabe? Mas enfim, isso é um papo para depois também. 2019 Sim, é um entendi. tempo. Cara, mas assim, uma coisa legal que eu percebi que pra você foi tudo muito orgânico. Você mesmo foi sentindo, foi no feeling, você mesmo foi sacando, né? Você É, foi meio que descobrindo ali, você tem uma caminhada, né? Quase 10 anos e tal. Quando que você começou a produzir nesse processo todo? foi em. Deixa eu pensar. Eu não sei exatamente, porque teve umas coisas que eu produzi assim, mas tipo, eram sons que realmente não me agradavam, assim, não era. Não gostava daquilo, saca? E aí depois, em 2017, eu lancei pela Prisma Techno, que daí foi meio que um marco, assim, porque daí eu atingi o top 56 de Techno do Beatport, então, tipo, teve uma relevância legal de vendas e tal, e foi o período que eu comecei a lançar um pouco mais de música, assim, e tava me encontrando também no que eu queria produzir, que na época eu tava produzindo muito mais techno do que outros estilos. Sim. E eu meio que entendi que eu ia criar uma identidade naquele período, sabe? E foi basicamente isso, acho que nessa época ali, mas foi tudo. Na discotecagem eu aprendi com o Cris e na produção foi tudo muito eu e o YouTube, assim. Desde o começo eu nunca. Primeiro que nem curso na época tinha online, né? Que hoje tem um monte e Sim, a gente naquela época não. Se tinha, deveria ser inglês, assim, não, realmente não tinha acesso. Não existia o Salat, nem outros caras que a gente conhece hoje. sim. E aí eu ia tudo pro tutorial em inglês, assim, ia mexendo e fuçando, até que eu comecei a entender, assim, um pouco mais enfim, nesse período rolou isso, e daí rolou uma colaboração com o Chris também, e daí a gente lançou por uma gravadora que o dono, ele é de São Paulo, mas ele morava em Farroupilha e ele conhecia nós porque ele era DJ também, e ele tem Uhum. a Up Music, não sei se você já ouviu falar, mas a Não. gente o, lançou por lá, e daí o lançamento atingiu o top 1 de Deep House do Beatport, e aí depois ele fez Massa. um vinil de 7 polegadas desse single aí que lançou. Foi bem Pô, legal. que massa. Aham. E foi no Cara, mesmo legal. foi em 2017 que eu lancei esse EP que atingiu uma as vendas legais, e aí depois teve mais esse EP que atingiu o top 1, e depois ele fez o disco também. E um foi techno, depois o outro já foi deep house. É, é porque com o Chris não, tipo, ele era mais do house e tal, e eu curti um pouco mais de techno, mas não Uhum. que eu não gosto de Aí se house. encontraram ali Hoje em no dia até deep. mudou muito mais o meu estilo, mas na Sim. época eu tava muito mais nessa pegada. E aí, na época o single em si foi mais voltado ao deep house do que outro estilo, sabe? Boto fé. E tem uma cena forte do techno aí, né, no sul, né? Cara, eu acho que é mais voltado ao house do que o techno. Até É. porque na época um dos motivos assim de eu me sentir um pouco frustrado de querer mudar e tal. Primeiro que eu já estava enjoado do que eu estava fazendo em Uhum. 2018 por ali. Já tinha feito já tipo as pessoas já me conheciam por tocar techno, mas ao mesmo tempo não tinha muito espaço, tipo, eu sabia que eu ia tocar sempre no fim da festa, sabe? Era Sim. meio que obrigatório assim, não tinha uma festa, por exemplo, que só tocasse techno, sabe? Era algo bem voltada até o house, ou tipo era realmente uma mistura assim de ter o warm up, ter a atração principal, que daí tocava normalmente algo mais house ou melódico, Uhum. e aí sim ter quem fechasse ia tocar um pouco mais pesado, digamos assim. Mas a gente até tentou fazer festa de techno, mas meio que não rolou muito bem assim, não. Não sei se foi a aceitação do público, porque tinham pessoas que gostavam, só que a grande maioria ia pro rolê tipo, para curtir e tal, sabe? Então, acho que essa mistura de gêneros deveria ser comum, e na real hoje em dia assim, olhando para trás, eu percebo que até é o mais saudável para uma festa, sabe? Eu pelo menos Sim. não gostaria de ir para uma festa e ouvir só um estilo de som. Eu gostaria de explorar o máximo possível na noite inteira, saca? Aham. E é massa a construção, né? É, De, enfim, pensar a festa como um todo, né?
É, E aí encaixando as pessoas de acordo com isso. E quem faz isso muito bem, eu acho que consegue construir uma crescente na festa muito legal, né? Quando certamente o line-up, os estilos ali vão se conectando e é uma coisa bem gradativa, né? Vai subindo, subindo, subindo. E aí eu acho que isso funciona muito. E a maioria dos rolês que eu fui, de festivais, de festa, foi mais ou menos nessa pegada, nessa construção de e crescer, mas também já fui em rolê que tava tocando, sei lá, 124 BPM na madruga. E, tipo, sim. né? Também É, funcionou às vezes, legal. ou às vezes, tipo, sei lá, vamos trazer um festival. Às vezes, tipo, Deck Mantle, vai ter a pista que só vai rolar som de 130 BPM pra cima, né? E daí vai ter outros que vai ser o som de 100 BPM, né? Então, Uhum. isso é legal porque no festival tu tem essa possibilidade de tocar qualquer coisa a qualquer horário, né? Porque tu tipo, não vai ter o warm-up nesse caso, né? Normalmente. Só se vai ser, Uhum. sei lá, uma atração nacional, depois vai ter uma internacional, daí meio que tem um warm-up. Mas normalmente a gente consegue explorar um pouco mais, né? E em clube eu acho que eu vejo muito mais funcionando, pelo menos, né? Coisas que tenham esse começo, meio e fim mais definido, assim, do que ter uma festa inteira, tipo, tocando 130 BPM a noite inteira. Ou que seja. Aí que tá. Quando é mais lento o BPM, eu acho que funciona muito mais do que quando é mais rápido, sabe? Porque Sim, não cansa tanto do que tá ouvindo um som muito rápido a noite inteira. Mas enfim. boto fé. São características, né? Mas, É. cara, uma coisa que eu gostaria de explorar contigo também, que aí, beleza, você começou no techno, aí você fez um som de deep, e aí, tipo, isso foi uma coisa fora da curva ou ali já marcou você já migrando também? Ou foi algo, tipo, pontual? Tipo, me encontrei no deep ali porque, enfim, era um projeto com o Chris Day e a gente se encontrou nesse meio termo. Mas porque, tipo assim, você percebeu que funcionou bem, chegou no primeiro. E aí você pensou, tipo, porra, talvez seja aqui ou não? Cara, na real, sim e não. Tipo, eu sempre gostei de fazer coisas com bastante melodia. Então, essa música, ela Sim. era lenta, mas ela era bem melódica, sabe? E aí, o jeito que eu tava tocando, que eu fazia techno também, ele era melódico, mas não melódico do jeito que a gente ouve hoje. Sim. Ele era espacial, digamos assim, mas ele tinha melodias pontuais, sabe? E eu percebi que eu era muito conectado às melodias muito mais do que bateria e groove. Então, isso foi uma coisa que eu sempre entendi que era meu, mas eu não sabia de que forma eu queria expor isso, sabe? Então, eu passei por vários períodos assim de tentar entender o que eu gostava mesmo. E daí eu percebi, tipo, há 2 anos atrás, que era algo muito mais marcado, digamos assim. Tipo, o baixo, ele era um baixo, às vezes de verdade mesmo, era mais voltado a uma coisa que era muito mais conexa com o rock, por exemplo, o punk rock. E aí eu comecei a descobrir esse outro lado que é onde eu me encontro hoje, sabe? E acho que isso foi natural. Tipo, eu tava cansado de fazer algo que eu tava fazendo até determinado período, e eu percebi que eu tava, tipo, tocando muito techno, e eu gostava muito de tocar outras coisas. Então, tipo, eu tava tocando techno, mas eu mesclava com house, só que eu não podia me afastar tanto, porque senão não ia fazer muita conexão no set, sabe? E aí, teve algumas coisas que me mostraram isso, tipo, teve uma Levels Mini Festival de 2018, que eu toquei 3 horas. Daí foi numa pistinha menor, mas ao mesmo tempo, tipo, era uma pista grande e tal, cabia umas 500, 600 pessoas. E aí eu consegui tocar bastante tempo e foi o set que eu já fui meio preparado para tocar algo diferente, assim, tipo, comecei tocando techno, daí eu toquei algo mais progressivo, daí depois fui pro house, toquei disco, e daí eu voltei, daí, tipo, deu tempo de fazer essas coisas, sabe? E eu descobri Sim. que era algo que eu gostava, era fazer essa mescla de estilos e não me manter em algo, enfim, semelhante no set inteiro. E aí foi algo que eu meio que percebi assim, tipo, talvez eu fique nesse estilo, nessa ideia de fazer coisas meio que sempre, assim, eu nunca fiz um set só de techno, sabe? Foi Sim. algo que depois eu fui vendo, ouvindo um mix meu, assim, sets, eu percebi que eu nunca fiz algo igual sempre. Sim, sim, já era uma característica sua mesclar, né? É, Pô, legal. E, cara, vamos então, assim, acho que a gente está meio construindo nessa, uma coisa que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, que eu acho que você falou meio, passou meio por cima, e eu acho que é uma coisa muito importante para o artista, essa questão que você disse de, pô, abordar mesmo ali, né, o contratante, de se posicionar, de mostrar seu trabalho, porque, tipo, até mesmo fora do universo eletrônico, às vezes eu já vi, tipo, enfim,
outros artistas, sei lá, atores e tal, e falou assim, e aquele trabalho que você fez, cara? Não, eu fui lá na cara de pau mesmo e falei, olha, queria fazer isso e deu certo e tal. E eu acho que isso é importante, essa questão de você ter essa proatividade, porque senão às vezes você fica muito pensando, tipo, enfim, tô aqui esperando se vão me chamar ou não, e de repente chama, mas às vezes não. E como que você poderia dar uma dica de fazer isso de uma forma saudável? Você que está no pé nos dois lugares aí, tanto no contratante quanto no contratado. Essa aí é a dica de US$ 1 milhão, né? Porque Sim. eu também não sei muito bem ou não. Mas, cara, eu Aham. acho que tu consegue ser natural nas redes sociais e consegue, tipo, chamar um contratante e, sei lá, pedir como é que ele tá, trocar uma ideia real, assim, principalmente agora, quando as coisas vão começarem a retornar, eu acho que vai fazer muito sentido essa questão de tu entender o contratante, sabe? Tu entender que tu não pode, sei lá, cobrar o que tu cobrava antes, talvez, tu tentar entender que a quantidade que tu cobrar, ele vai ter que vender tantos tickets naquela noite, sabe? Acho Sim. que ter essa conversa franca entre tu, artista, e tu e o contratante é algo que é o simples, sabe? Às vezes, tipo, eu já recebi muito, assim, do DJ vir, ou do artista, enfim, vir e largar o link de um mix lá, sabe? Eu acho que Do isso nada. tipo, cara, eu nem te conheço, assim, diz um oi, pede como é que tu tá, fala de onde é que tu é, o que que tu faz, o que que tu não faz, o que que tu gosta, sabe? Porque daí tu tem É. uma conexão inicial, assim, porque às vezes tu vindo do nada, sei lá, não é legal, saca? Aham. Eu De acho que criar um é momento, isso. né? Eu acho que cara, se inicialmente tu realmente não conhece a pessoa e tu só trocar uma ideia ali, tipo, acompanhar quem é o contratante, curtir alguma coisa, comentar, e aos poucos tu interagir de alguma forma um pouco mais pessoal, isso vai fazer com que ele não se espante tanto quanto tu jogar um mix ali e eras isso, né? Acho que faz muito Aham. mais sentido. E hoje em dia também a gente vê que, cara, as pessoas que estão falando de ti, ou às vezes sai alguma matéria em algum portal de notícia, coisas assim, isso tudo acaba auxiliando para o contratante quando tu ir falar com ele, ele já te conhecer de alguma forma, sabe? Indiretamente, assim, ele já ter ouvido alguma coisa tua e daí depois ele for ouvir teu material, ele, eu sei quem que tu é, saca? Então acho que são Sim. pequenas coisas assim que são pequenas sementes que tu vai plantando em cada lugar que vão te ajudar na hora de tu chegar no contratante, conversar e trocar uma ideia, ser algo mais fácil, sabe? Aham. Eu acho que eu acho que o ponto importante aqui para extrair é de fato criar um relacionamento antes de já chegar uma proposta, né? Do tipo, É, né? Toma aí o que eu faço, enfim, né? Talvez me contrate, de enfim, criar mesmo um relacionamento e desse relacionamento, de repente, né, você, olha, dá uma olhada nesse trabalho, acho que conecta muito com o que vou. Porque é interessante você entender a conexão também, né? Porque sim, se você acompanha o contratante, você sabe que estilo que ele contrata, que tipo de artista, e você vê se o exatamente. seu trabalho conecta com o que ele está fazendo, se não é algo totalmente fora, né? Porque de É, repente você dá uma bola fora desse, o cara fala, nossa, mas será que ele não entende o que eu faço, né, velho? Tipo, caralho, é, né? Nada a ver. Eu acho que tem que acho, ter essa e percepção, né? já rolou muito isso, mas às vezes é tipo das próprias agências, assim. E quando eu digo agências, não é nem as grandes, porque a gente sabe que as grandes estão mais ligadas no que cada um faz, né? Mas eu Uhum. já recebi muito de agência menor, assim, tipo primeiro eles mandam uma lista com vários artistas, né? E Pra daí, às você vezes, escolher. tu perde o tempo de entrar e olhar um ou dois artistas. Aí tu entra assim, e quando olha, tipo, é artista de EDM para uma festa que toca house e techno, que não tem nada a ver, sabe? São universos totalmente diferentes. Sim. Então, às vezes, o problema não é nem o artista independente, e às vezes é a agência, sabe? Que não ajuda o cara a conquistar alguma festa e tal. Sim. E tem até um caso, assim, que não é um exemplo, assim, mas que eu me veio à cabeça agora, que foi quando eu toquei no Na Manteiga, em São Paulo. Eu tinha fechado, o pessoal da agência que me ajuda, que é Beats and Lights, eles fazem o press e fazem social media e tal, né? No meu caso, eu contrato outros serviços com eles, que é o press, e eles me ajudam na parte de fechar gigs e tal. Na época que a gente trabalhava mais com isso. E aí, eles me ajudaram a fechar no Na Manteiga. Eu não tive o contato anterior, assim, eles me apresentaram para o pessoal lá e tal, e eles curtiram. Aí, depois disso, eu entrei em contato com eles, tipo, eles me passaram contato e tal, para combinar as últimas coisas e pegar endereço e tal.
E aí isso foi na terça, que no mesmo dia eu toquei no Caracol também, eu fiz os dois no mesmo dia. No sábado anterior teve Goptan lá, e daí como eu tava em São Paulo, eu acabei indo, e daí eu conheci o Caio, e tipo, foi uma conexão antes, sabe, de realmente tocar em outro lugar e tal. Então acho que às vezes o cara nem te conhece, mas tu conseguiu ir na festa dele, isso que é mais legal ainda, tipo, tu conseguir ir na festa, trocar uma ideia, tentar se apresentar, porque, tipo, cara, quando tu vai numa festa, tu se apresenta pro cara, tu não vai jogar um link nele, né, então é meio que isso, sabe, é tu entender que se fosse pessoalmente, assim, tu não teria esse approach, assim, tipo, sei lá, toma meu pendrive, coisa assim, só se fosse um DJ gringo que não tem muito tempo pra ficar conversando. Mas quando tu tá com um cara ali, um contratante, tu pode se apresentar, pode falar de onde é que tu é e tal, troca uma ideia rápida para não encher muito o saco também, né? Mas pelo menos tem esse tempo ali de tipo, eu sou esse cara aí e tal. E aí depois no online tu consegue chamar ele e conversar sobre, sabe? Daí, claro, hoje a gente não tem isso ainda, né? Mas creio que é um outro formato de tu conseguir ter um approach que seja natural e não seja tão invasivo, assim. Tipo, tu ir frequentar a festa do cara. Tanto é que eu fiz isso muito no começo. Eu fui para muita Colors, que é a festa aqui do Rio Grande do Sul, que é uma festa bem conhecida. Eu ia em várias. Teve um período que até ajudei a vender ingresso e tal. Eu trabalhei como promoter mesmo. E eu sempre fui em muitas edições e eu acho que eu toquei em 3 ou 4, se eu não me engano. Então, se for eu colocar, tipo, a quantidade de vezes que eu fui na festa, foram muito mais do que das vezes que eu toquei. Mas, tipo, como era uma festa que eu gostava de ir, eu conheci muitas pessoas lá e, enfim, é uma festa muito marcante aqui para nós. Eu sempre tentei ir em todas, sabe? E com isso, o Frank, que é o dono, começou a me ver, começou a ouvir meu som também fora da festa, né? Viu que eu estava tocando em outros lugares, estava me destacando e estava tendo uma boa repercussão. Ele, obviamente, quis me chamar para a festa dele, mas foi algo que também não foi. Eu nunca, tipo, conversei com ele em relação a, tipo, me coloca a tocar, sabe? Foi algo muito, tipo, cara, agora eu acho que é a tua hora e tu vai tocar, saca? Até acabei tocando, tipo, num dos aniversários deles, que é da Colors, que é a principal data deles do ano, né? E aí no dia eu toquei na segunda pista também. E aí eu. Nesse dia que eu toquei no mesmo horário do Denox na outra, sabe? Então, tipo, eu tive que tocar contra, digamos assim, uma atração grande. E foi legal igual, assim, tipo, as duas pistas estavam cheias, estava todo mundo se divertindo e foi o mais massa, sabe? Tipo, o contratante ter a confiança de que, cara, ele tá te contratando porque ele quer que tu toque, saca? Às vezes tu vai lá, tu é invasivo, tu é meio chato demais, o contratante te contrata, só que ele não tem a confiança e a vontade de realmente querer isso, saca? Eu já vi muitos casos disso acontecer, assim. Entendi. Massa, Mal, cara. Eu acho que essa foi uma parte que passou, assim, eu acho que é importante, de repente, para quem fosse X aqui, vai ficar gravado no YouTube, eu acho que é uma dica legal. E, Mal, agora vamos tentar vir para a realidade, entender um pouco como que você, sei lá, se encontrou dentro do Indie Dance, falar um pouco mais desse estilo, assim, que eu particularmente conheci recentemente e sempre também vira e mexe toco em alguns sets e tal. Aí eu, sei lá, você que é um cara que estuda isso, assim, eu queria que você caracterizasse um pouco esse estilo, contasse um pouco mais como foi, enfim, o seu encontro com ele, o que você acha interessante dele, enfim. Cara, é até meio louco, porque se for ver em 2012, o que estourou do Deep House tinha muito disso, sabe? Só que na época era muito mais ligado ao disco e funk ali, que tinha uma mistura com hip hop daí, né? E querendo ou não, esse som ele meio que sumiu, tipo, o indie dance ninguém falava muito, né? Apesar de sempre ser um estilo ali, ele tá há muito tempo no. Na real, ele é um estilo, né? Tipo, ele sempre foi um estilo. Até nos anos 2000, o LCD Sound System e o Soulwax faziam isso, né? Eles são caracterizados por isso. E isso meio que não que morreu, mas só que ele. Ficou meio apagado. Todos os estilos ficam apagados no momento e depois voltam. E nos últimos, sei lá, 3 anos, eu chuto todos os artistas começaram a olhar um pouco mais para coisas meio antigas, digamos assim. Obviamente, Sim. a gente sempre está se reciclando e olhando para o que já passou, isso é óbvio, né? Mas eu vejo que a característica do som ficou muito próxima a isso, assim.
E aí eu percebo que também teve uma ligação muito grande com o punk rock e o pós-punk. E com isso tudo, o que aconteceu, acho que para popularizar assim e caracterizar um pouco mais foi que principalmente artistas do melodic e techno ali começaram a entrar nesse nicho, e aí eu acho que de vez acabou popularizando. Obviamente hoje em dia já está tendo um problema que quem faz melodic está unindo com esse som, então tá ficando tudo meio estranho, assim, às vezes tu vai ver a categoria lá no Beatport, tá indie dance, só que é um melodic, sabe? E aí eles já estão começando a se confundir. E eu acho que a principal característica é usar alguns sintetizadores. Posso dar exemplo tipo do Jupyter 8, do Profit. Apesar do Profit ser usado bastante no Deep House e no House, ele também é bastante utilizado nesse estilo. O SH-101 da Roland também. As baterias que daí são bem emblemáticas desse estilo é a Lindrum e a Roland 77, que são duas que tu vê o kick que é muito característico, não é um kick que tem muito grave, ele tem mais médio agudo, então, tipo, se tu for um pouco a fundo assim, tu começa a perceber determinadas coisas que são bem próprias do estilo. O próprio snare ali da bateria, ele é... Se tu jogar no YouTube Phil Collins snare, vai aparecer uma técnica que é muito, muito parecido com o que o estilo usa, então... os produtores começaram a olhar para coisas bem específicas, sabe? E a bateria do Phil Collins, por exemplo, foi algo muito emblemático na época. E eles trouxeram isso para hoje, e hoje em dia é muito utilizada, às vezes indiretamente por artistas, e outros, tipo eu, no meu caso, eu tinha pesquisado e eu tinha visto que tinha uma técnica bem específica para criar aquele tipo de som, e foi o que eu acabei utilizando, sabe? Sim. Então, eu tenho bebido muito dessa ideia toda. Acho que, primeiro, é um mundo muito grande, né? Eu ainda não consegui descobrir tudo. E, segundo, que quanto mais eu vou cavando, assim, e pesquisando e entendendo a história toda, eu percebo, ou para mim, faz muita conexão com várias coisas, sabe? Tipo, o Joy Division lá atrás, meio que começou tudo da música eletrônica, e daí depois New Order, obviamente, botou isso, popularizou totalmente. E eu acho que tudo isso favoreceu para que aos poucos fossem criando outros estilos, e acho que esse estilo de hoje, assim, que está um pouco mais popular, ele também acabou bebendo muito disso e conseguiu trazer de uma forma que fosse atual, sabe? Então, acho que é meio que isso, assim, não sei se isso vai durar por muito tempo, a popularização dele, mas eu percebo que talvez não só nesse estilo, mas em todos da música eletrônica, os nichos que estão se criando, eles estão ficando grandes e consistentes, sabe? Então eu consigo ver muitas festas só desse estilo, que já estão rolando, e ao mesmo tempo, vamos dar um exemplo aí, sei lá, a galera mais do house também está se criando muitas festas só de um estilo. Então acho que essa ideia de comunidades e de nichos específicos vai acabar se popularizando um pouco mais, assim, então vai ter espaço para tudo, sabe? E não que uma festa vá tocar só aquele estilo, mas na real vai ter, por exemplo, a festa de uma gravadora que vai ter tudo que é estilo, só que ela vai ter uma característica muito dela, sabe? Apesar de ser house ou ser techno, vai ter aquela característica mais anos 80, 70 e 90, saca? Acho que vai ter muito isso, então vão existir artistas populares de tudo que é gênero. Obviamente, vai ter o Solomon ainda, vai ter a Nina Kravis, que são os principais, digamos assim, mas eu creio que esses nichos vão ser criados, tipo, sei lá, a Peggy Gou vai ser muito conhecida no rolê do house e com pegada dos anos 90, por exemplo. Então, acho que isso vai se criar, sabe? Vão ter pessoas chaves, assim, que vão comandar determinados estilos e nichos. Então, eu vejo muito esse caminho, que nem era o assunto inicial, né, da característica do som, mas eu acho que faz muito sentido porque se tu começar a pegar, por exemplo, um artista em específico, sei lá, vou citar a Perel do meu estilo, que é uma mina bem foda do indie dance. Se tu começar a ouvir coisas dela e de quem ela tá junto com, tipo, o grupo dela, assim, tem muita galera que eu nem conhecia e que, tipo, se tu for pesquisar, tu vai achar, sabe? Até um amigo dela que é, tipo, muito mais
não foda, mas ele é muito mais conhecido há mais tempo do Indie Dance, é o Curses. E era um cara que até, sei lá, 6 meses atrás eu não fazia ideia, mas eu conhecia ela, né? Aham. Então, se tu gostar de algum nicho em específico, é legal tu ir pesquisando, por exemplo, um artista e ir a fundo nele, assim, porque daí, em algum momento, tu vai ver que ele tem uma referência muito do passado e que não é algo tão atual, sabe? E, cara, eu não sei, assim, a percepção que eu tenho do Indie Dance é que, tipo, é mais uma percepção de banda mesmo, né? Tipo assim, você ouve a música, dá a impressão que é uma banda mesmo, assim, Tem né? até Se... desculpa te interromper, mas é que tem até um Aham. ponto bem importante nisso, que eu visualizo, assim, há uns 2 ou 3 anos. Eu lembro muito bem que teve uma conversa com um amigo meu no Cultive, aqui em ali em Garibaldi. Tipo, é bem específico demais isso. Mas eu sempre, foi nessa conversa que eu falei para ele, assim, que ele é DJ até, o Juliano Cortiano, aqui de Farroupilha. Eu falei Ah, para tô ele, cara, ligado, cara. eu acho que a música eletrônica vai se tornar cada vez mais orgânica. Porque Sim, até em determinado momento a música eletrônica era totalmente eletrônica, né? Tipo, e daí quando eu digo eletrônica era que tu conseguia notar que aquilo era digital, que era o que vinha sim, do sintetizador. E hoje em dia tu vê essa mistura muito na cara, né? Hoje em dia todo mundo tenta copiar o que é orgânico dentro da música eletrônica, né? sim. E acho que essa junção e essa meio que evolução culminou com a entrada do indie dance como um gênero popular, né? Então, acho que ao mesmo tempo que a música eletrônica tentou ser orgânica, ela acabou se juntando com algo que era antigo e que se tornou atual, né? Boto fé. É, porque essa parada dos sintetizadores ali é meio que década de 70, né? É, E aí, enfim. Mas, cara, você citou aí, tipo, alguns artistas, assim, que, enfim, que capitaneam, assim, o estilo. Quem que você acha que capitaneia o estilo do indie dance? Você acha que tem, assim, alguém que é bem popular mesmo ou não? cara, eu acho que não. Porque, tipo, eu falaria a Perel, só que ao mesmo tempo ela não é tão popular assim, sabe? Daí tem a Jennifer Cardini, que ela é dona da Correspondente e que é uma das gravadoras mais conhecidas, assim. Mas aí, sei lá, a gente pode falar do Who Made Who, que não é bem esse indie dance que a gente ouve, só que eles fazem um som que é muito mais voltado ao indie dance do que outro estilo. Então, tipo, são várias pessoas, assim, que às vezes elas não são tão populares. Tipo, o Who Made Who talvez seriam mais, sabe? Mas ao mesmo tempo Sim, eles não são... Eles não nasceram, tipo, no indie dance. Eles nasceram para eles serem uma banda eletrônica. Então, eles já são indie porque eles vêm do indie rock, por exemplo. Não que sim, eles venham disso, né? Mas, tipo, eles teriam mais uma ligação com o indie rock do que com o indie dance. Então, eles se sim. tornaram do indie dance por conta da popularização do gênero. E aí tem outros nomes Massa. que não são pequenos, mas eles são relevantes o suficientes para serem mais lembrados, assim, tipo os que eu citei agora. E eu Boto acho fé. que é basicamente isso. Eu realmente não sei se, talvez, só que aí que tá. O Tunnel Visions é uma dupla bem conhecida. Só que eles iam estourar no ano passado, porque eles estavam fazendo alguns lançamentos legais, mas aquele que saiu pela Dynamic, até um deles, eles comentam num podcast que eu ouvi, que eles tinham um planejamento de lançar o EP em abril do ano passado, e foi mais ou menos na época que estourou a pandemia, né? E aí eles seguraram o EP até agosto, porque eles achavam que a pandemia ia terminar naquele período ali, e daí não terminou, e eles lançaram o EP igual. Só que aquele EP era meio que o divisor de águas para eles, assim, porque era um EP que, tipo, ele tem uma característica bem voltada ao indie dance, ele era meio pop, mas pop no sentido de, tipo, ficar popular, né, não Aham. de ser pop mesmo, e eu acho que eles seriam os caras que, tipo, comandariam o gênero, mas como não teve festa e tudo mais, essa popularização acabou não acontecendo, né? Porque, Boto querendo ou fé. não, tipo, online, beleza, tu vai conseguir ficar popular. Tanto é que eles comentaram que esse EP foi um dos trabalhos que manteve eles vivos, assim, tipo, ganhar grana e tal, via Uhum. streaming e vendas, mas a popularização de tu tocar numa festa que às vezes ninguém te conhece e tu quebrar com tudo na festa e as pessoas começarem a te seguir é muito mais rápida, né? Então acho Sim. que faltou isso para, tipo, talvez eles serem os caras que comandassem um estilo, assim. E no mais o que eu vejo no indie dance e talvez até como tendência para o futuro é que
as coisas sejam assim, tipo, todo mundo seja meio popular, mas tem a sua comunidade pequena ali que te acompanha e que te segue, sabe? Nada que ninguém vai ser assim, sei lá, que nem como o Solomon, como esses nomes muito grandes, e eu até acredito que não existam mais tanto, sabe? Sim. Eu também boto fé. Eu acho que tem muita gente boa ficando cada vez mais conhecida. E é um fenômeno também que tem acontecido até em outros mercados também, não necessariamente só no mercado da música eletrônica, né? Essa questão da pulverização e não da centralização, que muitas vezes acontece, né? É. E, cara, a gente caminhando para o final, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o seu último lançamento, assim, que eu particularmente gostei muito, assim, das duas músicas, achei bem foda. Comentei com você lá qual foi o sentimento que passou, vi muito elas, assim, sendo, tipo, de você meter como um momento mágico do seu set mesmo, de você botar para falar, cara, essa é colocar ali. Eu queria que você falasse um pouco de como que foi a construção dessas músicas, o que você imaginou, o que você pensou, como foi o processo delas ali, como foi também esse encontro com a Fluxo, com o Zac. Zac é um cara assim que eu tenho um carinho muito grande, cara. Eu conheci ele pessoalmente na Passion Londrina que ele fez, que é mais pro norte do Paraná ali, e conheci ele Uhum. pessoalmente mesmo, ele, o Denox, a Mari, mulher do Denox, e cara, rolou uma conexão muito massa, assim, a gente troca ideias às vezes e tal, então conhecer ele pessoalmente foi muito massa. E quando eu vi esse encontro, pô, que massa, fiquei curioso para saber como que surgiu tudo isso. Não sei se eu perguntei 1.100 coisas ao mesmo tempo, Não, mas eu saquei, mas saquei. vamos por etapas. É, cara, até agora eles me mandaram aqui que a música tá em top 24 do Beatport. Se eu não me engano, é Porra, do Indie Dance e do Hype, ou do Hype massa. Indie Dance. E o processo criativo dela não teve nenhuma ligação com a conversa que eu tive com eles. Tipo, eles me chamaram na metade do ano passado, e aí eles falaram que queriam lançar algo meu, mas, tipo, não queriam, tipo, que se envolver no processo, sabe? Eles falaram, Sim. cara, se tu tiver demos aí, manda pra gente e tal. E aí eu tinha criado só a Petal, eu tinha criado ela. E daí eu mandei ela e mais uma outra que se chamava Holy também, mas era outra música, não tinha nada a ver com essa. E Ah, aí eles gostaram das duas e, tipo, falaram que iam lançar. Só que como era na metade do ano passado, tipo, não estava programado para essa data que lançou agora, mas a gente ia lançar nesse ano. Então, tinha um tempo muito grande até lá, né? E aí, nesse uhum. período, eu confesso que foi um período, assim, tipo, que eu consegui evoluir muito, assim, estudei pra caramba também. E aí eu comecei a entender um pouco mais o estilo, porque na época eu fazia coisas já dentro do estilo, só que eu comecei a evoluir e achar coisas que faziam muito mais sentido, sabe? E Sim. aí foi que, tipo, cara, eu falei, bah, eu gostei da música, mas ela não tá 100% como eu quero. E aí eu pensei, bom, acho que ou eu vou ter que mudar e falar com eles ali para ver qual é que é. E eu acabei mudando e depois eu mandei para eles, tipo, como eu gostaria que fosse. Daí eles super toparam, gostaram ainda mais das músicas, até porque teve uma evolução técnica minha, tanto não só criativa, mas técnica também. E acho que acabou sendo bom para os dois, né? Meio que não importou eu ter trocado tudo, assim, foi meio que no começo desse ano, assim, eu pensei, bah, eu gostei das músicas, mas eu acho que elas podem ser ainda melhores. Então, a Petal ali eu mudei alguns timbres, principalmente o do baixo, que fez bastante diferença. E a Holy era uma outra música. Essa música aí eu liguei pro Laércio, a gente trocou uma ideia, ele me deu umas dicas para melhorar ela e acabou que eu acabei lançando com eles ali. Mas o processo criativo das duas foi realmente muito, muito natural, assim, não teve nenhuma inspiração muito específica, sabe? Eu sou o cara que todas as manhãs começa o dia produzindo, então eu já tenho uma rotina de a primeira uma hora, pelo menos, fazer alguma coisa, e daí eu tinha que fazer alguma coisa, e acabou saindo, sabe? Então, eu começo um projeto, normalmente começo pela melodia e vou muito no que sai, assim, ou às vezes eu ouvi alguma coisa que eu gostei muito e daí eu tento replicar, porque eu sempre falo para quem produz assim, tipo, por mais que tu tente copiar alguém, vai sair do teu jeito, sabe? Não vai sair do jeito do que foi feito. Ou tu é um Sim. cara muito bom em copiar, né? Mas normalmente não é o caso. E Sim. foi o que eu fiz, assim, eu tava só tocando coisas e tentando ver o que saía, e aos poucos eu fui me encontrando.
uma coisa que eu percebi, assim, que foi sem querer também, foi que eu tenho utilizado muito a emulação de guitarra. E na Petal ali, tem a guitarra é meio que o principal depois do drop, né? Então, eu acho que isso meio que começou a criar uma característica dentro do meu som, e essa música aí carregou um pouco disso. E daí a outra, daí eu já fui meio que influenciado muito pelo Alan Dixon, que eu vejo que ele usa muito piano, sabe? Então, eu sempre gostaria, eu sempre é, tinha vontade de querer utilizar piano nas minhas músicas, mas eu utilizava de uma forma que não era a que eu queria. Então, naquela ali eu consegui, na Holy, no caso, eu consegui adicionar de um jeito que ele desse um groove para a música, e ao mesmo tempo esse groove ele ia compensar junto com o baixo. E aí o baixo ele tem uma característica um pouco mais orgânica, e isso também era algo que eu tava buscando já em outras músicas. Então, meio que tudo começou a combinar ali, sabe? E eu acho que essa, tipo, todo trabalho que eu lanço, ele eu sempre falo para mim mesmo, nossa, agora vocês vão ouvir exatamente o que eu evoluí, assim. Só que agora as É. próximas músicas eu já, tipo, já aprendi muitas outras coisas que vão ser ainda melhores, sabe? Então, é legal porque aos poucos o cara consegue ver a evolução, mas ao mesmo tempo o cara sempre fica nessa, putz, agora é os próximos que você tem que ouvir para ver que tá bom, sabe? Aham. Pô, que massa. E seu processo ali, cara, é o computador, 15 emuladores, o que você utiliza para construção, assim? Eu tenho o computador e esse teclado MIDI aqui, ó. Boa. E só isso. Tipo, eu tô há muito tempo já querendo um sintetizador, Uhum. mas eu primeiro que é uma parada um pouco cara, até achei Imagino. uma emulação da Behringer agora, que é pro Minimoog, que não que ela seja barata, tipo, é R$ 3.000, mas é uma das mais baratas que eu vi, e ao mesmo tempo os reviews que eu vejo também são ótimos, então, tipo, é uma que tá na minha lista, assim, para futuramente conseguir pegar. Aham. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitos artistas que tinham um workflow todo no computador e se mudaram para o sintetizador, ou, tipo, compraram o sintetizador, não foi algo que acrescentou 100%, sabe? Obviamente, tu tem um som muito melhor, ou talvez nem tanto, né? Às vezes tu Uhum. tira a mesma coisa nos dois, mas isso pode até te perder, assim, tipo, tu tá aqui, daí o teu workflow é muito no computador, tu já tem toda a manha ali, tu tem, tipo, o esquema, ele tá todo certo, sabe? E aí tu Aham. compra um sintetizador, tu se perde um pouco. Eu tenho muito medo disso, porque, principalmente agora, assim, tipo, nos últimos 3, 4 meses, eu comecei a criar algo, assim, que eu consigo, num fluxo bem rápido, chegar onde eu quero, sabe? Então, Sim. isso tem me deixado bem mais feliz do que, às vezes, sei lá, eu me perder um pouco, assim. E como eu me encontrei bem no que eu quero fazer, em como fazer, eu tô tentando também segurar isso para não perder isso, sabe? Boto fé. E em relação a VSTs e tudo mais, acho que eles são bem parecidos com os que eu tinha comentado antes ali. Eu uso o SH-101, que é uma emulação é oficial até da Roland, Uhum. e as baterias também, a Lindrum e a 707 eu utilizo bastante. E ontem até eu estava vendo, eu não tenho esse VST, mas um cara da Arturia fez uma comparação entre o Juno 6 original, o sintetizador real mesmo, e o plugin da Arturia. E tipo, ele coloca tudo nas mesmas modulações e o som é igual, sabe? Então a gente consegue perceber que os timbres e a qualidade está saindo praticamente igual a um sintetizador de verdade, sabe? E eu Sim. acho que é mais uma questão do cara conseguir manusear bem e entender como fazer uma mix boa depois também, para chegar no resultado como se fosse igual o analógico, né? Cara, com certeza, né? E eu acho que é uma tendência também disso, né? De cada vez mais as coisas acontecendo no digital. Óbvio que tem todo o feitiço, né? De você ter o analógico e tal, mas é legal esse ponto que você trouxe, né? Porque até o que ponto isso não é só um fetiche e não vai mudar tanto no resultado final. E aí se envolve investimento, tempo, que você tem que aprender, enfim, mexer ali e tal, de repente você pode se perder no processo. E aí você mesmo faz a mix e você a masterização externa. É. Eu até tinha um processo de mix que era com o pack da Slate Digital, e aí agora eu mudei para Waves, então
eu me perdi um pouco, mas tipo, já me encontrei, assim, em 2 semanas eu consegui pegar exatamente os plugins que eu tenho que utilizar e tal, e aí agora o workflow meio que voltou ao normal, tipo, só que agora com o da Waves, o da Slate é muito bom, só que da Waves eu consegui criar algo que antes eu não tinha, então eu acho que a minha mix melhorou, e ao mesmo tempo agora eu tô fazendo a mix de todas as músicas que eu já tinha pronta, porque como eu vi que eu consegui melhorar alguns aspectos, eu tô pegando as músicas que eu já fiz para entregar numa qualidade melhor para as gravadoras, né? E Boto fé. agora estou nesse processo aí de refazer tudo e continuar criando outros sons. Então, tá sendo legal, porque daí eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, sabe? Sim, sim, massa. E, Mal, até hoje, assim, você tem quantos sons que você já fez? Quantos tunes você já produziu? Bah, eu Lançados, para ficar nem mais isso eu nunca fácil. contei, cara. Mas eu acho que não passa de 20. Não, não passa de 20. Só se for contar os remixes e tal, daí pode ser que eu tenha um pouco mais. Aham. Mas não são tantos lançamentos. E teve coisas que eu lancei, por exemplo, free download e tal, aí Sim. acaba não caindo dentro da discografia, né? Ficar fora. Aham. Mas eu nunca tentei fazer muita música, apesar de, tipo, no último ano ter feito mais e tal, mas daí é até normal, né? Porque a gente estava em casa, não tinha o que fazer, Sim, é comum o cara trabalhar um pouco mais. Só que eu sempre tentei fazer menos, mas fazer coisas que eu realmente gosto, sabe? boto Então, fé. por exemplo, eu fico. O nome dos meus projetos é sempre alguma sigla e o número do lado. Então, no último ano teve 100 músicas. E das 100, acho que nem 10 eu lancei, sabe? E eu vejo muito, eu tenho muito esse parâmetro aí. Tipo, às vezes nem 1% do que eu faço eu realmente lanço. Hoje em dia eu tô no. Eu comecei tudo de novo, esses números, e agora eu tô no projeto 40. E dessas 40, se eu for olhar a lista privada do meu SoundCloud ali, das demos que eu tenho, acho que eu tenho umas 10, nem isso. Então, ao mesmo tempo, claro, né? Agora eu tô conseguindo melhorar um pouco mais. Então, tipo, tudo que eu tô fazendo assim, eu meio que já tenho certeza que eu quero lançar. Mas antes eu ainda tinha essa dúvida de, tipo, não sei se eu quero realmente lançar isso ou não, sabe? Então, tem muita coisa que se perde. O que eu tô fazendo agora é segurar, tipo, talvez em algum momento da minha vida eu vá lá resgatar, né? Sim. Até vi que hoje o Zopelada postou um vídeo de uma música que ele fez em 2012 e que ele vai lançar agora esse ano. Então, foi algo que eu pensei assim, tipo, tá, eu não vou botar fora nada, vou deixar tudo guardado que talvez em algum momento eu goste dessa ideia ou queira resgatar ela, né? Massa. Legal, cara. Mal, assim, pelo que eu percebi de ti, que eu achei muito massa, que você é um cara, enfim, você também é muito orgânico com tudo, né? As coisas vão acontecendo no tempo ali, fluindo, você não força nada e não tenta. E eu acho isso legal, né? Porque às vezes a gente se perde nessa parada de, sei lá, de números, de não sei o que tem que, né? Sim, O meu psicólogo fala muito isso, né? Tira esse tem, né? Tipo, porque é, toda vez que você colocar eu tenho que fazer, você está criando uma pressão que você mesmo está colocando como se tivesse que fazer, né? Então, eu acho que o papo que eu consegui extrair de você é de que, cara, você é um cara muito orgânico, as coisas vão acontecendo, você vai entendendo, vai indo, me identifico muito com isso também, que é tirar um pouco dessa pressão que eu acredito que tem muito dessa, enfim, dos dias de hoje, né, de que, sei lá, você quer se manter zen, se manter produtivo, se manter, né, fazer tudo ao mesmo tempo, e fica aquela coisa insana de vida, enquanto que se você for no flow, for no fluxo, eu sempre digo assim, eu particularmente, eu entendo na minha vida, as minhas tomadas de decisões, que quando as coisas começam a fluir, eu falo, puta, o caminho é pra cá. Se eu vejo que tá muito truncado, se eu tenho que fazer muita força, tá, sabe, acontecendo muita coisa, o negócio não tá indo, eu meio que desisto. Falo, cara, não deve ser por aqui, porque não é possível que eu tenha que fazer tanta força para isso acontecer, saca? E sim, isso tem funcionado legal dentro da minha vida, nas tomadas de decisões, que as coisas que eu tomei decisão e deu certo, eu senti que foi nesse fluxo, assim, tipo, as coisas vão conectando de uma forma. Até o sala mesmo, quando a gente tava fazer o sala, cara, as coisas foram conectando, foi muito rápido, não rápido, né? Foi fluindo, não foi sim. truncado, né? E eu percebo que você também tem muito isso, de vai deixar fluindo, as coisas vão acontecendo. Achei massa. Queria te agradecer pelo tempo aí, né? Sei que você está numa correria, acabou de sair do lançamento, sexta-feira deve estar com um monte de coisa aí para fazer. Então, agradeço de coração aí por você ter participado. Para quem perdeu, vai estar a gravação aí lá no YouTube nosso da sala. Vou subir lá. Então, de repente, você quer entender um pouco mais, quer,
entender o processo do mouse. Eu acho que é muito importante essa parte de conhecer, né, um artista, até mesmo para você se encontrar ali e ver. Eu acho que isso é legal quando você vai conectando pontos ali dentro do seu processo. Claro. E, cara, eu vou deixar os minutos finais aí para você se despedir, enfim, quiser fazer seu merchan, tudo que quiser, o momento é agora. Não, só queria agradecer aí pelo convite, sempre gosto muito sempre de conversar e trocar ideia e conhecer, enfim, acho que isso vale muito para todos. E é isso aí. Muito obrigado. Em qualquer lugar da internet que vocês quiserem me procurar, é só digitar Mal Maioli que vocês vão me achar. Então, é isso aí. Maravilha, Mal. Muito obrigado, cara. Até mais. Valeu, valeu. Até.